Você já deve ter escutado, até mesmo falado, a seguinte expressão: no final, todos nós somos egoístas, pois agimos conforme nossos interesses. De fato, isso é uma verdade. Entretanto, o senso comum ainda não entende muito bem ou interpreta de forma errada o real sentido do egoísmo, fazendo até mesmo com que ele seja repudiado, e as consequências disso podem ser imprevisíveis. Um sujeito egoísta é aquele que se coloca no centro do seu universo. Diferente do que é defendido por aí, que o egoísta é alguém que acredita que o mundo, inclusive as pessoas ao seu redor, foram criadas somente para ele. O egoísta, na verdade, é uma pessoa que prioriza a si mesmo em relação aos outros, mas não necessariamente desprezando-os. Portanto, existe um egoísmo positivo e um negativo, e é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Deixa o teu like e vamos pro vídeo. Seja fiel a ti mesmo e não serás falso com ninguém. Hoje a gente vai conversar sobre egoísmo. Você se considera uma pessoa egoísta? Talvez você não compreenda muito bem o que significa o ego, né? E eu estou aqui para explicar um pouco mais para você o que é o egoísmo e por que ele é importante para a sua vida. Talvez você nunca tenha tido essa reflexão. Primeiro a gente precisa entender, né, o que é o ego. O ego é o eu. São as minhas vontades, os meus interesses, a minha visão de mundo. O que acontece é o seguinte: quando uma pessoa ela se torna egoísta a ponto do exagero, ou seja, a ponto do ego inflado, como as pessoas falam, ela passa a entender que o ego dela é mais importante do que todo o resto, entendeu? Então aí onde mora o problema. Mas o que acontece é o seguinte: se você esquecer o seu ego, também existe um outro problema. Porque não é mais você que vai controlar a sua vida, é o outro, porque você não tem um ego. Então, você consegue entender que o ego, na verdade, ele é uma ferramenta que você utiliza para manifestar as suas vontades. Então, eu tenho que ter um mínimo de ego para poder entender a minha importância no processo, o meu valor no processo. Quando eu comecei no vídeo, eu falei: seja fiel a ti mesmo e não serás falso com ninguém. Imagina você estar aonde você realmente quer estar e quando chegar a hora, por exemplo, alguém te convida para sair, por exemplo, e você não está com vontade de ir, não vá. Respeite o seu ego. Se você, dentro de um relacionamento, não consegue expor as suas necessidades, saiba expor. Porque é provável que você se encaminhe para um relacionamento abusivo, por exemplo. Entendeu? Então, você consegue entender que a partir do ego é que realmente tu vai apresentar a tua identidade de fato? Que se tu suprimir ele, tu pode ficar à mercê dos outros e pode esquecer de si. Então, o primeiro ponto que eu quero chegar nesse vídeo é o seguinte: é desmistificar essa questão, essa controvérsia do ego. O ego, ele se torna um problema quando ele se torna exagerado, quando eu começo a entender que o mundo tem que agir conforme eu penso. Aí tudo bem. Né? Aí eu concordo com você que é o egoísmo nocivo, digamos assim. Mas para que eu consiga alcançar os meus resultados, eu tenho que ter o meu ego bem definido e bem utilizado, para que eu possa agregar valor a mim, para que eu possa agregar valor aos outros. Você já deve conhecer aquela máxima, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Eu tenho que entender, eu tenho que ter o meu amor próprio em primeiro lugar. Entendeu? Como é que eu vou ajudar o outro se eu mesmo sou uma pessoa que precisa de ajuda? Então, o que eu quero fazer você refletir aqui é o seguinte: é você entender a importância de você ser você no seu processo, de você tomar as decisões para a sua vida e não deixar com que as decisões da sua vida fiquem à mercê dos outros, certo? Você entender que todo o mundo deve funcionar como você pensa é um problema, mas você entender que a sua vida deve funcionar como os outros pensam que deve funcionar também é um problema. Se você já viajou de avião, você já deve ter passado por aquele momento em que é explicado
como é que utiliza a máscara de oxigênio? Primeiro, você coloca em você. Depois você coloca nos seus filhos. Depois você coloca nos outros. Porque você precisa estar bem para que você possa ajudar os outros. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: seja fiel a ti mesmo e não serás falso com ninguém. Certo? A partir do momento que você entender essa máxima, você vai entender a sua importância de um processo e você vai aprender a dizer não quando é preciso dizer não. Você vai aprender o seu valor naqueles contextos. E eu acredito que a sua vida, ela se torna mais tranquila. Entenda, o ego, ele é uma ferramenta e ele deve ser utilizado assim como a mente, assim como o espírito. Então, o ego, ele é uma ferramenta. E você deve utilizar da melhor maneira possível para expressar as suas necessidades, expressar a sua identidade, expressar o seu propósito e tomar o controle da sua vida. E eu queria saber também o que é que você pensa a respeito do ego. Né? Você concorda com o que eu falei? Como é que você enxerga sobre isso? Você é uma pessoa egoísta? Você já foi uma pessoa egoísta no sentido negativo? Você considera que o egoísmo ele pode ser positivo para representar a sua identidade no mundo? E aí, me conta aí, eu quero saber. Conta aí nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos.